Não consumir tanto carboidrato, isso é importante. O carboidrato mal digerido, ele propicia o crescimento de uma bactéria intestinal ruim chamada Clostridium difficile. O Clostridium difficile causa um estrago muito grande no intestino e favorece o crescimento de cândida. Então é preciso muito cuidado, vocês têm que evitar o consumo de farinhas refinadas. Não use açúcar branco, não fica comendo doce, pão branco, macarrão branco, arroz branco, sabe? Diminua o amido da alimentação. E para combater o processo já instalado, o que o senhor recomenda, doutor? Probióticos, principalmente. Probióticos. Todo mundo devia fazer uso de probióticos, são compostos de lactobacilos. Quanto mais famílias de lactobacilos contiver no probiótico, melhor. Mastigar 40 vezes cada porção, não tomar líquidos durante a refeição, aprender a combinar alimentos, isso é importante. Come fruta antes de se alimentar e não depois. Sempre antes. A sobremesa de fruta transforma em antemesa. Você já vai melhorar bastante a sua digestão. Aí você come. Não misture massa com carne. Esse é um erro que todo mundo comete. O carboidrato com a proteína. Massa com carne, assim, a carne vai ficar 3, 4 horas no seu intestino. A massa passa muito rápido. Porém, a massa vindo junto com a carne vai ficar no seu intestino um tempão. E vai fermentar tudo. Vai encher você de gases, vai estufar, vai causar uma desbiose intestinal. E olha, é muito importante que os senhores tenham que beber água. Calculem assim, 30 ml de água por quilo de peso por dia. Um pessoal de 80 quilos... 80 quilos, 3 vezes 8, 24. 2.400 ml, quase 2,5 litros de água por dia. Uhum. Se você beber essa quantidade de água segundo o seu peso e ingerir uma quantidade boa de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, as fibras solúveis você tem na aveia, você tem em alguns alimentos integrais, você tem na maçã, em algumas frutas, e tem as fibras insolúveis, como a do trigo, por exemplo. Você tem que combinar as duas. Então, você não pode comer mais de umas 30 gramas de fibra por dia, senão elas vão evitar a absorção também de minerais importantes, como o zinco, por exemplo. Uhum. E agora, não use farinha refinada, nem açúcar refinado. Eles são ricos em cádmio, e o cádmio compete e desloca o zinco. E sem zinco você não fabrica, a sua imunidade cai, e aí o zinco está emitido em quase tudo que é importante para nós. Imunidade principalmente. O magnésio, o zinco, o cromo, são importantíssimos e, na verdade, os três são extremamente pobres na nossa alimentação. A alimentação brasileira é muito pobre porque as terras brasileiras, elas não são vulcânicas. Então, o solo já é pobre. E os nossos alimentos são plantados no mesmo lugar há anos e consomem os oligoelementos micronutrientes e ninguém repõe. Só para você ter uma ideia, nós precisamos de 103 elementos químicos para a nossa nutrição indispensáveis. Por dia? Por dia. Você tem 76 sais minerais, 17 vitaminas, 12 aminoácidos e 3 tipos de ácidos graxos essenciais. Esses são indispensáveis. Se você não ter tudo isso na sua alimentação, não tiver tudo isso, você adoece. E a nossa alimentação não tem. Você sabe quantos sais você encontra num alimento comum nosso hoje? 18 a 20. Precisaria encontrar quantos? No mínimo 76. Então, as doenças crônicas estão aumentando de forma assustadora, doenças degenerativas, porque o corpo não tem condição de se manter, de lutar. As principais vitaminas antioxidantes são vitamina A, são vitamina C, vitamina E, o selênio, o zinco, além o zinco é imunoestimulante, atua sobre o timo. Não posso deixar de falar dos carotenoides também. Os carotenos são alimentos de cor, né? Cenoura, que tem o beta-caroteno, vai virar vitamina A no sangue. Principalmente um famosíssimo, e todo mundo gosta, aí, que é o licopeno, presente no tomate. E todos os alimentos bem vermelhos, tomate, melancia, goiaba vermelha, contém licopeno. O licopeno protege a próstata contra câncer de próstata e contra hipertrofia benigna também, HPB de próstata. Então o licopeno, quanto mais vermelho o tomate, mais licopeno ele tem. E o tomatinho cereja, o pequeno, ele tem mais licopeno do que o tomate grande. Então deve ser consumido para quem quer proteger a próstata, né? Contra doenças degenerativas, tipo câncer de próstata, por exemplo, consumir licopeno. Ele é vendido em cápsulas também, nas farmácias de manipulação. Nos Estados Unidos se encontra muito fácil também, já em cápsulas prontas, o licopeno.
Então deve ser consumido. Não posso deixar de falar sobre resveratrol, os polifenóis. Os fenóis, os polifenólicos, um deles, o resveratrol, por exemplo, não posso deixar de citar. É extremamente importante como preventivo e até como tratamento. É um nutracêutico fabuloso. Ele está presente na casca da uva escura e na semente da uva escura. Então não jogue fora a casca e a semente, que é onde mais tem o resveratrol. Ele é vendido em cápsulas também, tanto nas farmácias de manipulação, como também existe produtos prontos, importados. O vinho tinto é a maior fonte de resveratrol. O vinho tinto, ele, pelo seu modo de preparo, ele consegue ter muito mais resveratrol do que o próprio suco de uva. É mais aproveitável, mais bem absorvível. O resveratrol é um antioxidante fantástico, combate radicais livres, que são grandes causadores de degeneração no nosso organismo, né? Quem gosta de vinho, toma em um cálicezinho, um só, de vinho tinto por dia, você já está tomando resveratrol, ou coma blueberry, o mirtilo, por exemplo, ou coma uva de casca escura, engolindo a casca. E, se necessário, a semente também, tá? Não há problema nenhum. Então, aí você está ingerindo resveratrol em quantidade grande. Quem quiser também pode tomar em cápsulas, é um dos melhores antioxidantes e cardioprotetores que existem, tá? Outro grupo de alimentos funcionais, eu não poderia deixar de citar, são os óleos ômegas, os óleos essenciais porque a gente não fabrica. É o ômega 6, ômega 3, ômega 9. Esse grupo dos ômegas são extremamente importantes como alimentos funcionais, porque previnem doenças e ajudam a curar doenças também. O indol 3-carbinol previne e também trata câncer de mama e câncer de próstata. Olha que coisa fantástica. Não só previne, como trata. Como ajuda no tratamento. É um nutracêutico, presente no alimento funcional. Ele pode ser isolado e vendido em cápsulas em farmácias de manipulação. Mas se você comer o alimento, é melhor. Se você comer, por exemplo, 3 vezes por semana uma crucífera, um brócolis, couve de Bruxelas, um couve-flor, rabanete, você está prevenindo câncer de mama, câncer de próstata no homem, câncer de ovário. Nabo branco também? Aquele... Também. Inclusive, o nabo e a própria folha do nabo também. A folha de nabo é extremamente nutritiva. O brócolis contém também, além disso, sulforafano, uma substância extremamente importante, um antioxidante fabuloso. Mas o sulforafano não está pronto no brócolis, ele está na forma pré, né? Chama glicorofanina. E tem uma enzima chamada mirosinase em outro compartimento do brócolis. Você tem que unir os dois através da mastigação prolongada. E aí no suco então não varia? Então, aí você forma o sulforafano, que é um excelente antioxidante, preventivo de câncer, doenças cardiovasculares, degeneração cerebral, mas bem mastigado, senão você não consegue isso. E também não aqueça muito o brócolis, senão destrói a enzima. Tá? Faça no vapor, é melhor. Então, esse é um outro grupo de alimentos funcionais extremamente importantes, né, com nutracêuticos importantes, que são as crucíferas. Né? E, sobretudo, probióticos. Então, os probióticos são lactobacilos, bifidobactérias, que habitam o nosso intestino, e quanto mais tipos diferentes tiver um probiótico, melhor, que reformam esse ambiente intestinal. O pré-biótico? O prebiótico ele é um alimento não digerível e que alimenta a microbiota. As bactérias. Ele alimenta as bactérias. Então, o prebiótico, ele é um nutritivo, é um nutriente das bactérias que habitam o intestino. Tá? E o probiótico constitui essa microbiota. E o simbiótico é a união dos dois. É o pré e o probiótico juntos. Existem alguns produtos já no mercado brasileiro onde você compra o pré e o probiótico junto no mesmo produto. Né? O prebiótico, então, são alimentos não digeríveis, né? Como a inulina, os oligosacarídeos, como o fruto-oligosacarídeos que você tem aí no mercado. Eles, então, alimentam a microbiota, a boa microbiota, fazendo com que você tenha famílias de bactérias saudáveis, né? Lactobacilos, bifidobactérias. E o kefir são grãos específicos que, colocado em leite, pode ser leite de qualquer animal, até o leite de coco, até o leite de coco também pode, e que produz então esses bacilos, né? Lactobacilos, bifidobactérias, e eles têm uma capacidade muito grande de restituição de saúde. São antioxidantes, antineoplásicos, antitumorais, imunoestimulantes,
antioxidantes, maravilhoso, um produto magnífico. Qual o tipo de melhor alimentação do mundo? Raízes, folhas, frutas... Isso, alimentos, de preferência alimentos crus em grande quantidade, verduras, legumes, frutas, proteína precisa também. Pode comer ovo, o ovo é um tremendo nutriente, talvez o segundo melhor alimento do mundo. O coco é melhor, é o terceiro, o açaí está entre os melhores, quinoa, chia, aveia. O que você não pode comer são o açúcar, que é um venenão, o açúcar é um dos maiores venenos. Às vezes o pessoal me pergunta, o diabo criou alguma comida na Terra? Eu falo, criou sim o açúcar. Depois o refrigerante. O refrigerante que é um veneno. Olha, mãe que dá refrigerante para filho, provavelmente está envenenando o filho. Saiba disso. Você não tenha dúvida que está. Evite o açúcar, evite farinhas refinadas, coma tudo integral se possível e, sobretudo, faça exercício. Se não fizer exercício também não adianta. Isso é promoção de saúde.